Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedimos também a São Miguel Arcanjo que esteja batalhando ao nosso favor durante este estudo sobre os Atos dos Apóstolos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, que pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. Irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. Quero cumprimentar você que está aqui nos acompanhando pelo canal da RCC da Diocese de Governador Valadares, no nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade a este estudo que foi proposto pela RCC Brasil, pelo Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica do Brasil. E quero falar com você que é servo de grupo de oração, catequista, você que é pregador e pregadora, você que está aí participando de algum movimento da igreja, que nós estamos dando continuidade aos Atos dos Apóstolos. Ele não acabou com o livro escrito aqui na palavra, não. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo, vivemos a continuidade dos Atos dos Apóstolos. E nós precisamos entender, compreender, precisamos esmiuçar esta palavra, precisamos esmiuçar esta continuidade dos escritos de Lucas, para que nós consigamos compreender a missão do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, naquilo que nós conseguimos absorver e naquilo que nós precisamos entender, o que o Espírito, a dimensão, a dinâmica do Espírito Santo para a vivência missionária, que é aquilo que nós temos, carregamos e temos a certeza de que Deus está nos conduzindo. Eu me chamo Bruno Vilar, tenho 31 anos, sou membro aqui da Renovação Carismática Católica da Diocese de Governador Valadares. Atualmente, faço parte do núcleo do Ministério de Pregação aqui da nossa Diocese de Valadares e também estou na coordenação da Forania Nossa Senhora Aparecida, que corresponde aos grupos aqui dentro da sede de Governador Valadares, ali do centro até o São Pedro, Cis, São Vítor, Granduquesa, Morada do Vale. E nós vamos dar continuidade, e você que está aí com o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, começando a partir do capítulo 8º, lá dos Atos dos Apóstolos. Nós não estamos aqui para ler os trechos, ler as perícopes, mas nós vamos aqui apenas fazer uma explanação e explicar para vocês a dinâmica do Espírito, a dinâmica do texto e do contexto aqui do livro, para o nosso estudo, para melhor compreender o nosso estudo, para melhor compreender a leitura bíblica. E quero dizer a você que é importante você fazer isso com a sua família, no seu grupo de oração. Se você quiser compartilhar essa live em alguma reunião virtual, é interessante. E se você tiver alguma sugestão também, ou alguma colaboração, você pode deixar nos comentários aqui, para que nós consigamos absorver a ideia, absorver a situação e também fazer com que o conhecimento seja compartilhado através do Espírito Santo. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia nós não temos o contato físico, e isso faz muita falta para nós. Mas nós vamos perceber aqui no livro dos Atos dos Apóstolos que mesmo sem rede social, mesmo sem essa interação que nós temos aqui na rede social, o Espírito falava com os apóstolos de uma maneira impressionante. Gente, eu fico indignado do jeito que o Espírito fala com aquele que se deixa conduzir. Eu fico indignado. E hoje nós temos toda a ferramenta necessária para a evangelização, para chegar nessa garotada aí
que é a garotada da internet, e muitas vezes nós não sabemos usar, ou muitas vezes não escutamos a voz do Espírito, da mesma maneira que os apóstolos, eles também escutavam a voz do Espírito. Então, meus irmãos, quando nós começamos a ler no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nós já percebemos e identificamos ali, né, que após a morte de Estevão, após o martírio de Estevão, Saulo de Tarso, ele se transformou em um inimigo devastador da igreja. Se você tomar o capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos perceber que Estevão, ele denuncia de maneira profética aquilo que estava acontecendo naquele local, naquele instante. Acontece o martírio de Estevão, e no momento que acontece esse martírio, Saulo se declara inimigo da igreja de Cristo, e a igreja ela se dispersa, os cristãos eles começam a ser dispersos. Naquela época, naquele momento ali, naquele exato momento ali, nesse trecho, nessa perícope, ainda não são chamados de cristãos, mas a comunidade, os seguidores, os discípulos. Mas uma coisa é bem clara, a perseguição, ela foi estratégica para o Espírito Santo. A perseguição para aqueles que são seguidores de Cristo não foi o fim para a igreja. Muitas vezes, como nos tempos de hoje, achamos que a perseguição é o fim. Ou achamos que a perseguição está demais. Mas nós sabemos que desde o início da igreja, e se nós estudarmos aqui os Atos dos Apóstolos, a perseguição ela existe. E ela vai continuar existindo até o final dos tempos. A diferença está no que tange, que o Espírito Santo, ele está ali com o povo, ele permanece ali com aquele povo, ele não vai abandonar aquele povo. E no momento em que o povo é disperso, no momento em que há a dispersão do povo de Deus, a palavra ela é anunciada, o evangelho ele é anunciado, a palavra é anunciada, e olha aonde chegou a palavra, na semi-pagã Samaria. Lá em Samaria foi fundada uma comunidade de fiéis que seguiam a Jesus, a partir do momento de uma perseguição, a partir do momento em que houve essa declaração de guerra contra a igreja ela saiu destemida e foi até os confins, e ela foi até a Samaria. E na Samaria, nós encontramos uma igreja corajosa que anuncia destemidamente a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, não há perseguição, não há Saulo aqui que impede a ação do Espírito Santo. Não há Saulo que impede a ação do poder de Deus. Não há Saulo que vai impedir o mover e a vontade, a benevolência de Deus. Não. Não há perseguição gerada contra o povo que trancou o povo dentro das suas casas com medo. Não, eles foram e foram anunciar o Evangelho. Logo mais, se nós avançarmos aqui na palavra, dentro do capítulo 8, no versículo 9, nós percebemos que a perícope ela muda, porque há uma mudança de cena drástica aqui nesse momento aqui, em que sai de uma narrativa de perseguição, e depois nós entramos aqui dentro da Samaria, e lá existe um personagem chamado Simão. Simão era um mago, uma pessoa que exercia magia, e que ele encantava as pessoas da Samaria com as suas táticas e com as suas ilusões. Até o ponto do povo da Samaria falar que aquele homem era o grande de Deus. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. O povo acreditou que Simão, ele detinha o poder de Deus. Só que
ele não sabia o que estava esperando dele naquele momento. Filipe, que foi até a Samaria, anunciou o evangelho. Simão também acreditou na pregação de Filipe. Simão acreditou. Ali naquele momento ali, dentro da Samaria, várias e várias conversões estavam acontecendo. Os apóstolos souberam daquelas conversões. De repente, alguns dos apóstolos, Pedro e João, desceram até a Samaria para impor as mãos sobre aqueles que estavam convertidos e confirmar a fé. Para que aqueles que foram convertidos fossem batizados no Espírito, fossem cheios do Espírito Santo. Simão, ao observar que estava acontecendo um Pentecostes naquele momento, naquele lugar, e que aquele povo estava percebendo e sentindo o poder de Deus, Simão cresceu o olho em cima disso. Olha só que coisa interessante, né? Como nos dias de hoje, né? Simão já era um charlatão por natureza, porque enganava o povo com magia. Era um charlatão por natureza, porque o povo fazia o povo acreditar que ele era um homem de Deus. Mas quando ele percebeu que o poder do Espírito Santo transformava a vida das pessoas, ele chegou a oferecer dinheiro para Pedro. Tamanha ousadia daquele homem, ele chegou a oferecer dinheiro para Pedro. Epa! Nos dias de hoje, as pessoas que enxergam um dom de Deus e que querem o dinheiro para comprar o dom de Deus, são como o Simão lá da Samaria. Olhe só o que Pedro fala com Simão. Vamos lá, no versículo 21. No versículo 20, Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Aquele que deixa ser contaminado pelo dinheiro, aquele que exerce, aqui nós já entramos num aspecto. O ministério, o dom de Deus, ele não é conquistado pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Aquele que exerce o ministério com fins secundários, a não ser evangelizar, a não ser anunciar a boa nova, que Jesus Cristo é o Senhor, ele está contaminado ao fel da amargura e amarrado nos laços da maldade. Então, meu irmão e minha irmã, não podemos permitir ser como Simão no nosso ministério, na nossa vida missionária. Olhe só como os assuntos são diferentes, mas se encaixam. Uma igreja perseguida, uma igreja devastada pela perseguição, mas que sai a anunciar o evangelho sem medo, sem nada, totalmente dependente de Deus, encontra um homem que acredita no evangelho e que quer exercer esse ministério, mas oferece dinheiro, porque ele, na verdade, ele queria a fama. Filipe poderia muito bem ter caído na fama, na tentação da fama, do ter, do ser e do poder. Mas ele não caiu, porque ele é dependente do Espírito Santo. E assim também somos nós. Nós devemos ser dependentes do Espírito Santo. Olha o contexto que nós estamos vivendo hoje. Se nós não formos dependentes do Espírito Santo, como que nós vamos continuar o ministério? Como que nós vamos continuar a evangelização? Como que a igreja vai continuar a sua peregrinação aqui neste mundo? Nós que somos a igreja peregrina, nós que estamos a caminho da igreja triunfante,
Temos que ter essa noção de que o nosso ministério, ele não pode ser trocado por nada nesse mundo. E que o dom de Deus é gratuito, é segundo a vontade e a necessidade diante daquilo que o Espírito Santo lhe aprouver. Como nós enxergamos lá na primeira carta aos Coríntios, como nós percebemos lá em Coríntios. E se você avançar mais um pouquinho, lá no trecho, no capítulo 8, no versículo 26, nós vamos perceber a dinâmica do Espírito Santo conduzindo aqueles missionários, conduzindo aqueles seguidores do Senhor, mais uma vez. Olha só o que diz lá no versículo 26 do capítulo 8. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. Preste atenção. Olha o que nós temos aqui neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor, o Espírito de Deus, disse a Filipe aonde ele tinha que caminhar. Quero perguntar uma coisa a você. No nosso ministério, na nossa vida, no nosso trabalho, nós temos a sensibilidade de permitir que o Espírito Santo ele possa nos conduzir até no caminho que nós estamos andando? Será que hoje nós estamos nessa condição aqui? Meu querido, minha querida, olha só. Nesse capítulo 8, o que nós estamos tirando desse capítulo 8, nessa segunda etapa do nosso estudo? O Espírito Santo, ele dá coragem à igreja perseguida, ele não é vendido e ele direciona o caminho dos que evangelizam. Ele dá direção. Eu e você somos convidados a ter sensibilidade. Olha só o que aconteceu. Você já deve ter acompanhado, já deve ter lido isso aí na sua casa. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco, ele rogou a Filipe que explicasse. E olha, quero falar uma coisa para você. Esta passagem, para os judeus, é uma passagem de difícil compreensão. Porque os judeus não conseguiram entender quem era o protagonista do cumprimento daquela profecia. O eunuco foi sincero com Filipe e Filipe tinha que estar naquele momento ali para que aquele homem fosse convertido a partir da pregação da palavra. O Espírito Santo, a partir da palavra de Deus que restaura, que liberta, conduziu Filipe até aquele homem, porque aquele homem precisava ter um encontro pessoal com o Senhor a partir da pregação. Os judeus há séculos perguntavam quem seria a pessoa que seria o protagonista daquele cumprimento daquela profecia de Isaías.
E após Filipe explicar para aquele eunuco desejou ser batizado. Olhe só, meu irmão e minha irmã, depois que ele foi evangelizado, o eunuco é ele que tomou a iniciativa. Ele viu uma água no meio do deserto e disse assim: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Olha a ousadia desse eunuco. O Espírito Santo agiu tão profundamente na vontade daquele eunuco de ter um encontro pessoal, de ser mais um a ser contado no número dos seguidores do Senhor. Ele tomou a iniciativa. E preste bem atenção. Olha, se você tomar lá o versículo 26, você vai perceber que o local, a geografia onde eles estavam, era um local deserto. E no meio do deserto, eles encontraram uma água pura, cristalina, que foi utilizada para o batismo daquele eunuco. Meu irmão e minha irmã, no deserto, brotou água vivificante, brotou água que saciou a sede daquele eunuco, brotou a água que fez aquele eunuco compreender a palavra. A partir do momento em que o discípulo, o apóstolo é conduzido, a missão do Senhor, ela é concluída no coração do homem. A missão do Espírito Santo é concluída no coração do homem. Então, meus irmãos, dentro deste capítulo, nós tiramos 3 itens importantes. A coragem que o Espírito Santo dá aos apóstolos, o dom de Deus é gratuito e não é vendido, e a condução do Espírito Santo, a sensibilidade para que o Espírito Santo conduza aquele que é o agente evangelizador, que é o que nós precisamos hoje, todos os dias, a todo instante na nossa vida. E terminando o capítulo 8, nós já vamos para o 9, e dentro do capítulo 9, você já encontra toda a narrativa da conversão de Saulo, que você já sabe muito bem. Saulo, ele foi um estudioso, discípulo de Gamaliel, zeloso com a sua doutrina, defendia a sua doutrina de maneira ardorosa. Saulo era perseguidor dos cristãos porque ele acreditava que o cristianismo, antes não era chamado cristianismo, cristãos, mas aqueles seguidores do Nazareno, eles consideravam os seguidores como uma seita. Mas Saulo, naquele momento ali, quando nós percebemos, quando nós iniciamos a leitura do capítulo 9, que vai dizer assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o príncipe dos sacerdotes, pediu cartas para as demais sinagogas, para que ele pudesse prender os cristãos, prender os seguidores de Jesus, para que ele pudesse perseguir os seguidores de Jesus, para que ele pudesse abolir a doutrina. Só que no caminho de Damasco, acontece o que nós chamamos do episódio de conversão de Damasco. No momento em que Saulo, ele é impactado com o Senhor vivo e ressuscitado e consegue escutar e ver, o Senhor Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os outros que estavam acompanhando Saulo conseguiam escutar a voz, mas não conseguiam enxergar. Só que Saulo questionou: quem é Senhor? Lá no versículo 5, respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse a ele: Senhor, que queres que eu faça? E aí o Senhor orientou ele que levantasse dali, entrasse na cidade
e que os homens, conduzidos pelo Espírito, iriam conduzi-lo. Até que ele entra em Damasco, encontra Ananias. Ananias, eu fico imaginando a cara de Ananias no momento que ele vê Saulo. Ele sabia que Saulo já perseguia os cristãos, eu fico pensando, meu Deus, que enrascada que esse homem entrou, né? O medo desse homem naquele momento ali, olhando de frente com o camarada que matou Estevão há poucos dias. O homem que conduziu um martírio, uma perseguição, fez a igreja ser dispersa, estava ali de frente para aquele homem naquele momento, porque o Senhor tinha uma missão para ele. Ananias questionou a Jesus. Mesmo Ananias tendo ficado temeroso diante da presença de Saulo ali, Ananias questionou a Jesus. Entretanto, o Senhor ele contava com Paulo, o Senhor ele contava com Saulo para que ele pudesse ser instrumento de evangelização na mão dele. Ananias fica temeroso, mas o Senhor o direciona e informa que Saulo será instrumento. Saulo se torna um homem novo. Ele se torna um homem transformado pelo Espírito Santo. Ele não se transforma num homem que está apenas ali pela letra, pela doutrina que ele recebeu de Gamaliel. Não, ele é um homem novo pelo Espírito. Aquela promessa de Joel foi cumprida em Saulo. Ele arrancou o Senhor arrancou o coração de pedra e deu um coração de carne para ele. Saulo se transformou de perseguidor a perseguido naquele momento. Nós sabemos que isso aconteceu para a glória do Senhor. E depois que os irmãos, depois que Ananias impôs a mão sobre ele, depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, imediatamente começou a proclamar a palavra de Deus. Imediatamente começou a proclamar o Evangelho. Parece aquelas conversões que nós temos, que nós passamos, né? Quando nós vamos num grupo de oração, quando nós vamos num retiro, quando nós vamos num encontro, e nós recebemos a efusão do Espírito Santo, queremos que todo mundo seja convertido. Imagina Saulo naquele momento, cheio do Espírito Santo, convertido, de perseguidor a perseguido, querendo evangelizar. Saulo, que tinha uma cidadania ampla, ele tinha um passaporte diplomático, vamos colocar dessa maneira, ele podia entrar e sair em qualquer local, em qualquer país, em qualquer nação, ele podia entrar e sair em qualquer sinagoga, ele tinha esta vantagem, e isso era uma vantagem para o Senhor. Saulo, ele iria ser aquele que iria expandir a igreja do Senhor. Estratégico. E o Espírito Santo foi estratégico. E nós precisamos de estratégias do Espírito Santo para a nossa evangelização hoje também. Quando ele chega a Jerusalém, já como Paulo, ele prega destemidamente o nome do Senhor. Isso você vai ver lá no versículo 29 do capítulo 9. E ele falava até com os gregos. Ele pregava para os gregos. E nós sabemos muito bem que os discípulos, que os apóstolos, eles não acreditavam que Jesus tinha vindo para todo mundo. Não, eles achavam que Jesus tinha vindo só para os judeus. Que eram só os judeus que iriam fazer parte da salvação. Aí que está o grande detalhe. Saulo, como uma pessoa que detinha de grande conhecimento, ele conseguiu levar a igreja além dos judeus. Logo mais adiante, no capítulo 9, nós já mudamos a cena e já percebemos os milagres que acontecem pelas mãos de Pedro, lá em Jerusalém. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, claro, né? Jesus pegou e derrubou Saulo e fez de Saulo um homem novo, jogou Saulo no chão e levantou ele Paulo. A igreja estava em paz. Aquele homem que perseguia, que
que tinha ares, respirava morte contra os discípulos, contra os apóstolos, ele já era um deles. A igreja estava em paz. Só que, olha só que interessante, a igreja também, assistida pelo Espírito Santo, é objeto de vários milagres. E esses milagres atraíam os olhares de todos e todas para aqueles homens. Pedro, ele cura o paralítico Enéas, que se encontrava há 8 anos numa cama. Quando você chega lá nos versículos 33 a 35. Depois, Pedro vai até a casa de Dorcas, ou Tábita, e ressuscita aquela mulher. Ele vai até o andar de cima, ela já não tinha mais vida, e ele apenas voltando-se para o corpo, lá no versículo 40 diz: Tábita, levanta-te. Aqui a gente lembra daquele episódio no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 41, que nós recordamos aqui a filha do chefe da sinagoga, que já estava sem vida, e que Jesus disse: crê somente. E Jesus fala: Talita cum, menina, levanta-te. Aqui nós recordamos desse episódio e pode ter certeza que naquele momento ali, a memória daqueles homens e mulheres que estavam ali foi ativada e lembrou desse episódio, porque, gente, se notícia corre rápida hoje, também pelo WhatsApp, nos nossos tempos de hoje, as notícias também corriam, porque o povo gosta de falar, gosta de contar notícia, não adianta. Do mesmo jeito que é hoje, também era lá nos tempos apostólicos. Então as notícias andavam. Então no momento em que Pedro, ele ministra esse milagre na vida desta mulher, Pedro faz reativar a memória de todos aqueles que estavam morando naquele local. Lembraram que Jesus tinha feito com a filha do chefe da sinagoga. As notícias andam. As notícias andam. As notícias correm. E não é diferente nos tempos de hoje também, não é verdade? Não é diferente. Mas lá também acontecia isso. Quando nós já passamos adiante aqui, vamos prosseguindo no nosso estudo aqui dos Atos dos Apóstolos, nós já estamos caminhando para o capítulo 10 aqui dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que já identificamos uma igreja que está indo já para os confins do mundo. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar. Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou dos 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou a Jope. Se você prosseguir aqui na leitura, você vai perceber que Pedro, já com fome, ele tem uma visualização. Nós vamos prosseguir aqui na leitura. Como se sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra.
segurava pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela 2ª vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida do céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Olhe, Pedro, se você prosseguir, desceu à casa de Cornélio. Cornélio era considerado um pagão, assim como aqueles samaritanos que foram batizados, assim como aquele Pentecostes pagão que aconteceu lá no capítulo 8. Pedro vai até Cornélio. Cornélio, como pagão, acolhe a mensagem de Deus, porque Deus, ele percebe que Cornélio é um homem temente a ele. No versículo 28, Pedro vai dizer assim: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia Deus mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto-me, pois, por que motivo me chamastes? Depois que Pedro anuncia o evangelho a Cornélio, Cornélio é batizado. Pedro batiza Cornélio, impõe as mãos sobre Cornélio e Cornélio fica cheio do Espírito Santo. E todos que estavam ali também, todos que estavam ali próximos a Cornélio, também ficaram cheios do Espírito Santo. Acontece mais uma vez um Pentecostes. E aconteceu um Pentecostes aos estrangeiros. Aqueles que não eram judeus, aqueles que não faziam parte da raça dos judeus, da nação dos judeus, foram batizados no Espírito Santo. Deus não faz distinção de pessoas. Após a pregação de Pedro, desceu sobre todos que estavam ali a força do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu no início da igreja em Atos capítulo 2. Nós percebemos que ali aconteceu um Pentecostes e a igreja começava a se expandir. Logo mais adiante, no capítulo 11, a igreja em Jerusalém começou a questionar Pedro. Por que ele foi evangelizar? Por que ele foi evangelizar pagãos? Pessoas que não faziam parte dos judeus. Pedro justificou, Pedro contou para eles a visão que ele teve. Pedro justificou para eles aquele ato de evangelizar aquele povo. E a igreja, por fim, glorificou a Deus por tudo o que ocorreu. Olhe só, no capítulo 11, versículo 18, vai dizer assim: depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Meus irmãos, minhas irmãs, mais adiante, no capítulo 11, a igreja é fundada em Antioquia e lá, quando Barnabé chega a Antioquia, evangeliza, exorta com firmeza e em Antioquia os seguidores do Senhor, os discípulos, são chamados cristãos pela primeira vez. Então, no capítulo 11, lá no versículo 26, nós já conseguimos perceber que a primeira vez que os seguidores do Senhor, que os discípulos, que os apóstolos são chamados de cristãos é dentro da igreja em Antioquia. E para concluir, meus irmãos, a nossa parte de hoje, o nosso estudo, nós vamos
entrar no capítulo 12 para encerrar, aonde nós temos aqui uma cena que também é muito conhecida por todos nós, em que o rei Herodes, por interesse, ele manda prender, mata Tiago à espada, entende que os judeus se agradam disso e prendem Pedro. Só que nós percebemos que a igreja estava vigilante, orando por Pedro. E esta igreja orante fez com que Pedro se libertasse da prisão, do cárcere. A oração da igreja fez com que Pedro fosse liberto. O anjo do Senhor libertou Pedro da prisão. E no momento em que o carcereiro ele se encontra desesperado pela situação que se encontravam, Pedro, ele apenas levanta, anda e vai adiante. Pedro, ele não olha para trás. Ele percebe aquilo que estava acontecendo. E diante da situação da igreja, naquele instante, naquele momento, nós percebemos que a oração e a condução do Espírito Santo promove uma igreja libertadora, uma igreja cheia da vontade de anunciar, de proclamar que Jesus é o Senhor, destemida, sem medo da perseguição, sem medo da prisão, sem medo até da pandemia. E nós percebemos isso até o momento, meus queridos, minhas queridas, em que Herodes, o rei, ele, aqui no capítulo 12, encerrando, nós já percebemos a narrativa da morte dele. A palavra de Deus, ela estava sendo anunciada e o número de cristãos crescia e crescia mais e mais, tudo para a honra e glória do Senhor. A igreja estava se difundindo, a igreja estava crescendo. O Espírito Santo conduz a sua igreja e conduz nos tempos de hoje também. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos remete a cada um de nós, a mim e a você, uma reflexão profunda de como que nós devemos permitir ser conduzidos pelo Espírito. A você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanhou até aqui, continue conosco aqui no canal da Renovação Carismática Católica. Convido você a curtir, a comentar e a compartilhar lá para o seu grupo de oração, lá para o catequista, para o pregador, para as pessoas que participam de algum movimento, alguma pastoral. Curte aí o nosso vídeo, segue e se inscreve no nosso canal, porque nós vamos ter mais conteúdo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos aqui no nosso canal. A você, um grande abraço, que o Espírito Santo nos conduza e nos direcione sempre. Amém.